Boa noite a todos. É bom falar na casa, né? Quando está na nossa casa, é bom estar aqui com os queridos amigos, né? Aqueles que convivem conosco. Então, é sempre bom ter essa oportunidade. Algum tempo atrás, a gente fez um estudo sobre autoestima. E foi interessante que, quando a gente terminou o estudo, várias pessoas nos procuraram, não só aqui na casa, mas em outros grupos onde a gente fez esse estudo, e disseram que o conteúdo os ajudou bastante, né? Era uma injeção de ânimo, porque eles estavam saindo ou vivendo o luto. E aí, conversando com o Márcio, nosso amigo aqui da casa, a gente teve essa ideia de trazer esse tema. E hoje nós estamos aqui, já que há pouco, né, nós vivemos essa data, né, do Dia de Finados, e aí a gente teve a ideia de trazer esse tema, né, esse estudo um tanto quanto despretensioso, né, e mesmo sendo bastante resumido, ele é muito importante, porque mesmo que seja contra a nossa vontade, a morte faz parte da nossa vida. Enquanto encarnados, obrigatoriamente, nós vamos passar pela experiência de perder entre aspas, de perder um ente querido e viver este sentimento. E, independente das leituras que se façam sobre o tema, é imprescindível que a gente tenha um olhar sensível para compreender esse processo. O filósofo romano Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, ele fala da tristeza que ele sentia na morte de um homem, qualquer homem, porque ele dizia que junto com ele se foi um universo muito pouco explorado. Cada um de nós é um ser único, com uma bagagem de experiências única. Então, as reações que a gente vai ter perante o luto serão diferentes, e isso é normal. E quando nós passamos por essa data, né, que relembra aqueles que nos precederam na viagem para o plano espiritual, parece que esse luto ele retorna com maior força, reabrindo feridas que nós achávamos estar cicatrizadas, mas que geralmente é da nossa vontade que elas não se fechem. E o nosso objetivo aqui não é desmerecer ou invalidar essa dor, porque nada vai aliviar a dor que a saudade traz. O nosso objetivo é estudar o mecanismo do luto à luz da psicanálise e da doutrina espírita e fazer com que esse efeito, muitas vezes devastador, que ele causa, seja atenuado. E é importante que a gente tenha esse conhecimento. A gente vai conseguir lidar na primeira vez que a gente tratar? Com certeza não. Mas aquilo vai ficar na nossa mente, a gente vai ter essa lembrança e a partir daí a gente vai conseguir controlar esse processo. Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele tem uma frase que fala muito bem qual deve ser a nossa reação, a nossa postura diante de situações dolorosas. Só vai funcionar se eu ligar. Ele vai dizer assim para a gente: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E a gente começa o nosso estudo dessa noite com uma pergunta: por que a morte ainda nos choca? Ao longo da história da humanidade, nós sempre buscamos entender e lidar com a morte. Na antiguidade, a morte ela era encarada como um acontecimento normal. Morrer era uma certeza.
Então, quando acontecia a morte, havia tristeza. Sim, havia tristeza, mas não era um desespero, porque era algo natural. Naquela época, lá muito, muito lá atrás, nós ainda estávamos integrados com a natureza. E a aproximação do fim era um modo de aceitar a ordem natural da vida. E a morte acabava sendo familiar e tranquila. Só que essa atitude que o homem tinha diante da morte, que era parte da sua essência, começa a se modificar por volta do século XIX. As mudanças que acontecem no mundo ocidental começam a apagar do homem a noção de que seu fim está próximo. Por quê? Porque nós começamos a nos afastar da natureza, do contato com a natureza. E as tecnologias que foram sendo desenvolvidas fizeram com que nós nos isolássemos cada vez mais. Alguém aqui sabe, quando olha para o céu noturno, identificar em que fase a luz está? Alguém aqui sabe em que época se deve plantar tal ou tal semente frutífera? Jung, quando ele atendia seus pacientes, ele atendia sempre na casa dele, na Suíça. Então, ele estava lá cuidando do jardim dele, aí chegava algum paciente falando assim, doutor Jung, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Aí ele dizia assim, vem aqui comigo plantar cebola. Fazendo com que a pessoa retomasse esse contato com a natureza. E quando a gente vê hoje a situação da Amazônia e do Pantanal, era para ficarmos alarmados com o que está acontecendo. Era para nos mobilizar e trabalharmos juntos pela sua preservação. Só que nós, por conta da tecnologia, por conta dos avanços, nós nos afastamos da natureza. E quando nós nos afastamos da natureza, isso implica na gente uma série de distúrbios. E a significação da morte foi uma dessa. O ser humano, ele passa a lutar contra ela. Passa a tentar se precaver dela com todas as suas forças. Do ponto de vista psicológico, é até possível negar a morte. É possível acreditar na imortalidade do corpo, mas isso é temporário. Freud, quando ele tem uma obra chamada O Futuro de uma Ilusão, de 1927, ele vai dizer para a gente que a natureza se impõe ao homem, apesar de todo o esforço que ele faz, tentando evitar e fugir da fraqueza e do desamparo. Para ele, a morte constitui uma questão obscura para o homem, que não pode ser resolvida, tampouco vencida, e que provavelmente permanecerá um enigma irremediável para sempre. E apesar dos avanços e das conquistas da civilização, do seu desenvolvimento intelectual, buscando controlar as forças da natureza, elas muitas vezes se sobrepõem às forças do homem. E a morte, nesse contexto, escancara a finitude do homem frente à grandiosidade da natureza e constitui um fenômeno no qual o indivíduo se esquiva por meio do estabelecimento da civilização. O que a gente disse. A civilização, ela tem as suas vantagens, mas uma das desvantagens é criar essa bolha que a gente vive hoje. Então a gente só fica preso ao celular, só fica ligado e esquece que existe um mundo à nossa volta. E as questões... Aí você pensa assim, tudo bem, ele está falando tudo isso, mas e as questões espirituais? Vamos lembrar que Freud não considerava as questões espirituais. Ele afirmava que a religião era uma ilusão e uma farsa. Então ele nunca levou em conta a questão da religião. Mas nós vamos encontrar numa obra dele, chamada Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901, o seguinte comentário. Se ficasse provada a existência de outros fenômenos, por exemplo, os afirmados pelos espíritas,
trataríamos apenas de modificar as nossas leis da maneira exigida pelo novo saber, sem abalarmos nossa crença na coerência das coisas do mundo. Esse texto é pequeno, mas nos deixa a sensação que, para ele, os conceitos da doutrina espírita se uniriam às ideias que ele elaborava sem muitos desvios. O que, efetivamente, a gente comprova ao ver a união harmoniosa entre o Evangelho de Jesus e a psicologia analítica de Jung, trazida pela benfeitora Joana de Ângeles. Podemos entender que a morte nos causa uma tempestade de emoções, porque no íntimo sabemos que a alma é imortal, né? Está escrita dentro de cada um de nós. Só que a gente não sabe explicar como, por quê, mas sabemos que ela é. Por que eu digo que isso está gravado em nós? O que leva uma pessoa de 80 anos a ingressar numa universidade? Porque ela tem certeza que a vida não acaba. Mas quando a morte arrebata um ente querido, vai se criar um conflito entre esse sentimento inato que a gente tem, que é a imortalidade, e a realidade. E esse conflito a gente vai chamar de luto. Segundo Freud, o luto, de uma maneira geral, se manifesta como estado de reação à perda de algo amado. E esse algo amado não necessariamente é uma pessoa, né? Pode ser um emprego, pode ser um carro, pode ser um relacionamento. Qualquer coisa que a gente que esteja sob o nosso controle e a gente perde, o sentimento que vai ser gerado é um sentimento de luto. Então, os processos de separação, por exemplo, vão gerar uma dor, vão gerar... O que a gente vai mostrar aqui, você vai ver assim, que não se encaixa somente na perda de um ente querido, no falecimento de um ente querido. Vocês vão ver que isso faz relação na nossa vida. E as reações do luto que se estabelecem em resposta a essa perda se caracterizam pelas seguintes características. Um sentimento de profunda tristeza, aumento da atividade do sistema nervoso simpático, que é responsável pelas alterações do organismo em situações de estresse ou de emergência. Então, injeção de hormônios, todo esse tremores, qualquer manifestação física é esse sistema, e o luto vai trabalhar em cima disso. E uma inquietude. Freud afirma que, embora o luto afaste radicalmente a pessoa da rotina normal, o luto não é uma doença. E não adianta submeter a pessoa enlutada a um tratamento médico. Aí ele vai dizer assim para a gente: confiamos que seja superado após certo lapso de tempo e julgamos inútil ou mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele. E o luto ele vai apresentar alguns traços mentais, como um desânimo profundamente penoso, a cessação do interesse pelo mundo externo, a não ser que tenha alguma circunstância ligada ao que se perdeu. A perda da capacidade de amar, que vai significar a substituição daquilo que se perdeu, né? Então, vamos fazer uma coisa muito simples. Todo mundo já teve um animalzinho de estimação que morreu. Qual é a reação que a gente tem? Eu não quero ter outro bicho. Não é? Por que você tem esse sentimento? Ah, é porque eu não quero sentir essa dor de novo. Não. É porque você vai se sentir culpado por passar a amar um outro animal e esquecer aquele que se foi. E a inibição de toda e qualquer atividade, uma apatia. O enlutado vai ter essa empatia. E é fácil constatar que essa inibição e isolamento é uma expressão de devoção ao luto.
Em que consiste o trabalho que o luto faz? Ele é um caminho em direção a uma reconstrução. Uma reconstrução do vínculo que nós temos com aquele ente que se for, que agora não está mais conosco, não está mais presente na nossa vida. E esse trabalho, ele começa quando cai a ficha de que aquele objeto amado não está mais ali presente. Mas antes dessa ficha cair, muita coisa acontece. A inexistência do objeto, né? Eu vou chamar de objeto, que é assim que a psicanálise se refere, tá? Não estamos desmerecendo, mas é como a psicanálise se refere. A ausência daquela pessoa exige um grande esforço para a retirada da libido direcionada para ele. O que é libido? A gente muitas vezes tem essa palavra como uma conotação sexual, né? Mas o que Freud entendia e Jung entendia da mesma maneira? A libido é uma energia limitada que todos nós temos, e nós pegamos parte dessa energia, aplicamos em alguma coisa para que ela nos retorne um prazer. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo a palestra, eu estou empregando parte da minha libido, tendo um prazer como resposta. Quando eu cuido do meu filho, da minha filha, quando eu cuido do meu animal, eu estou empregando ali uma libido. Quando eu trabalho, eu estou empregando uma libido e esperando uma resposta que vai ser uma satisfação ou um prazer. Né? E o que acontece? Quando a pessoa morre, né, a gente empregava essa libido para aquela pessoa. E agora? O que acontece? O que acontece é o seguinte, eu não tenho um retorno. Quando esse retorno não vem, eu vou me sentir um inútil, vou me sentir um fracassado. Vai sentir um vazio, como se abrisse um buraco no meu sentimento. Por quê? Porque eu não estou tendo um retorno daquilo que eu sentia. E Freud vai dizer que retirar a libido provoca uma oposição compreensível, porque as pessoas nunca abandonam voluntariamente essa posição, nem mesmo quando já tem um substituto, porque vai ter a ideia de abandono daquele ser amado. E a oposição desse redirecionamento da libido pode ser tão intenso que pode causar um desvio da realidade, que a psicanálise chama de psicose. A psicose é um transtorno que afeta como o indivíduo vê a realidade. Né? Então, ele acha que é uma outra realidade. Ele não enxerga o mundo como nós enxergamos. Então, ele pode ter esses surtos, que é chamado surto psicótico. Mas, na maior parte das vezes, o enlutado ele respeita a realidade, ainda que não obedeça de imediato, o que vai acontecendo pouco a pouco, com um grande gasto de tempo e energia. Então, esse processo vai levar tempo, vai ser dispendioso para todos eles. Mas pode ser que, pelas circunstâncias, a pessoa seja forçada a redirecionar essa libido. Por exemplo, tem uma família, né? Marido, a esposa e 2 filhos pequenos. Aí o marido que sustenta a casa, ele desencarna. A esposa vai pensar assim, e agora? Como é que eu vou sustentar essas crianças? Então, o que acontece? Aquela dor que ela está sentindo, né, aquela ausência, aquela libido que ela empregava, ela vai ter que redirecionar imediatamente para alguma outra, para sustentar os filhos. Né? Pode até nem viver aquele luto, ou seja, sepultou, no dia seguinte está correndo atrás. Nem viveu a experiência do luto. Mas isso vai se refletir mais à frente. Em alguns casos, a perda do ente querido pode gerar uma autorrecriminação, uma culpa pela perda. Né? A pessoa pode ter a sensação de que ajudou no processo da morte. Pode ser que tenha desejado que aquela morte acontecesse. Né? Uma pessoa que tem uma doença terminal, que vai sofrer,
ela está sofrendo, você percebe que a pessoa está sofrendo, sente dores, o que a gente vai desejar? Deus, abrevia essa dor, abrevia esse sofrimento. E aí, se a pessoa desencarna, por mais que eu saiba que ela esteja doente e que ela estivesse sofrendo, lá no inconsciente, eu sinto que eu não amei o suficiente, porque se eu tivesse amado o suficiente, se eu tivesse sido um filho melhor, se eu tivesse sido um pai ou uma mãe melhor, se eu tivesse sido mais presente, ele não teria me deixado. Ele não teria ido embora. Então, o que eu sinto não é um luto, é uma culpa. Freud tem um caso muito interessante. Foi um dos primeiros casos que ele trabalhou, que era uma jovem. Essa jovem, ela cuidava o tempo todo do pai, que estava acamado. Ela passou a adolescência cuidando desse pai. Passou anos cuidando desse pai. E aí chegou um momento que ela disse assim, seria bom que ele morresse, porque assim seria um alívio para todos nós. 3 meses depois, ele desencarna. E aí o que acontece? Ela começa a ter uma paralisia das pernas. Então ela passa a não andar. Aí ela vai em todos os médicos, neurologistas, e eles dizem, você não tem nada, você não tem nenhum problema. Só que ela era insensível à dor, ela não sentia as pernas, ela não conseguia andar, ela não sentia. Espetavam a perna dela com agulha e ela não sentia dor. O que era isso? Culpa por ter desejado a morte do pai. Então a gente percebe o poder que a nossa mente tem de fazer esse tipo de exercício. O que Freud fez? Na conversa, né, fazendo aquelas sessões. Por isso que a psicanálise é chamada cura pela fala. Falando, colocando para fora todos os sentimentos, ela volta a andar normalmente. Esse é um caso famoso, né, da história da psicanálise. Por outro lado, algo em mim diz o seguinte, espera aí, eu não amei o suficiente, mas ele também não amou o suficiente. Ele não lutou o suficiente, não teve fé suficiente, não quis ficar e me abandonou. Ou seja, eu passo a sentir ódio de quem me deixou. E isso é particularmente difícil para algumas pessoas que ficam retidas na culpa. Ficam se imaginando, se questionando, se penalizando, se punindo porque o outro foi. E isso está calcado na impossibilidade de sentir raiva naquela pessoa que viveu com a gente momentos tão agradáveis. E a superação do luto é realizada pouco a pouco e com grande gasto de energia, como Freud nos disse. A gente vai ficar o tempo todo dizendo assim, mas se fulano tivesse aqui, ele faria diferente. Né? No início vai ser sempre assim. Vai acontecer uma circunstância, vai dizer, mas se ele tivesse aqui, faria de uma forma diferente. E esse desligamento vai acontecendo quando eu vou redirecionando a minha libido de cada lembrança afetiva do ente que se foi. E para o enlutado, tudo foi arrancado dele violentamente. E é a parte mais difícil, o silêncio. Porque você não vai ouvir mais a voz daquela pessoa. E isso é muito desafiador. Não ouvir, não ver, não sentir. E essas reações de luto podem durar até 2 anos. Se esse período for mais longo, a gente aconselha procurar ajuda na análise. Né? Porque pode ser não somente pela perda, pode ter algo mais envolvido nesse processo. Como a gente falou, por exemplo, pode ser uma culpa. Então, no processo do luto, a imunidade cai, a pessoa fica distraída, não consegue completar as tarefas, ela se desconecta do mundo para que ela possa ter atenção plena na própria dor. No luto normal, aí vamos chamar de normal, dentro daquele tempo, dentro das condições normais, a pessoa preserva certos interesses e reage ao ambiente quando devidamente estimulada. E a maneira como cada um vai lidar com isso depende
como ela reage a determinadas situações que trouxeram frustrações no correr da sua vida. Como assim? Quando a criança ela é frustrada pelos pais, ou seja, quando as vontades dela não são atendidas na hora que ela pede, ela vai entender que nem sempre vai ter tudo aquilo que ela deseja. Freud afirma que é obrigação dos pais frustrar as crianças. Aí você vai dizer, mas como assim? Meu filho, ele está pedindo alguma coisa. Mas se você der tudo o que ele pede, quando ele crescer, ele vai achar que a vida vai dar tudo o que ele pede. E não é assim que a vida age. E a gente sabe disso. Então, quando ele se torna adulto e não teve as coisas negadas na infância, ele vai se revoltar. Ou vai partir para a violência quando algo importante for tirado. Então, a gente vê muitas vezes o caso de violência juvenil, em parte, é a ausência desse processo de frustração que deveria acontecer na infância. Né? E não é raro a gente ver um parente, um amigo de um falecido se desesperar no velório. Várias são as razões para isso. A frustração, que nós falamos, pode ser uma delas. Então, aquele desejo de permanência ele é frustrado, a pessoa não sabe lidar com ela e se revolta. Aí descarrega toda a frustração na violência, seja contra uma pessoa ou seja com objetos. Então, pega o celular, taca longe, né? Começa a bater. Isso é um sinal de frustração. Pode ter o sentimento de culpa ou de remorso. Então, durante a vida, não deu a atenção que deveria. A pessoa estava viva, então, amanhã eu vou, amanhã eu visito, amanhã eu faço. E não deu. Eu vou depois, Quer dizer, depois que desencarna, eu queria dizer tanta coisa, queria estar junto mais vezes, mas a vida não permitiu, a vida tomava todo o tempo. E aí, como entende que o que ele queria fazer não é mais possível, chora, se desespera, grita, talvez como uma forma de punição a si mesmo. Tem pessoas que se encontram anestesiadas. Nada do que está acontecendo à sua volta parece ter importância. Esse é o caso da libido, que é totalmente empregada naquela pessoa. Ela fornece essa energia e não tem um retorno. E aí vem a sensação do vazio. A vida parece que perde sentido, fica um buraco sem fundo. Tem pessoas, por exemplo, quando se aposentam, a pessoa trabalhou 30, 40 anos numa empresa, aí se aposenta. 6 meses depois morre. Aí você, meu Deus, mas como assim? 6 meses depois ela morre. Por que morreu? Porque a sua libido estava toda direcionada para o trabalho. E aí, quando aquilo é cortado, a pessoa entra num processo de depressão. E essa depressão pode levar à morte. Tem aquelas que choram, sentem a dor da perda, sofrem por dias, até meses. Depois desse tempo, aceitam e seguem a sua vida, entendendo que aconteceu faz parte de um ciclo. A psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross, fez um estudo sobre a reação psíquica, né, das pessoas. Então, ela estabeleceu que o luto ele tem 5 fases. A negação, a raiva, a negociação ou barganha, depressão ou aceitação. E é comum que as pessoas passem por pelo menos 2 desses quadros. Podem passar pelos 5, mas tem gente que passa só pelos 2. Né? Então, o que é negação? É uma defesa psíquica. Né? A pessoa se nega a acreditar naquilo que aconteceu. Tenta fugir do contato com a realidade. Ela não quer falar sobre o assunto e é uma fase de dor intensa e tem dificuldade de lidar com a perspectiva da ausência. Quando ela entende que aquilo efetivamente aconteceu, ela vai para a raiva. Né? O que é a raiva? É a revolta com o mundo.
revolta com todos, ele se sente injustiçado e não se conforma pelo que ele está passando. Então, aqui a gente vê a conexão com a realidade e a percepção que não é possível reverter a situação. E aí a gente entra no processo de negociação ou barganha, né? Então a pessoa começa a negociar consigo mesma. É uma tentativa de aliviar a dor, né? Então ela tenta negociar com Deus uma possibilidade. E como ela percebe que isso não é possível, ela entra em depressão. Não a depressão doença, mas entra num estado de tristeza muito grande. Ela fica reclusa no seu mundo interno, se isola e se considera impotente frente ao que ocorreu. E é a fase mais duradoura do processo do luto. E, finalmente, a aceitação, onde o indivíduo sai desse estado e já consegue enxergar a realidade como ela é. Como as religiões enxergam a morte? Cada religião tem sua crença sobre o que acontece, mas nenhuma certeza. Só diz que vão morrer e vão para algum lugar. Esse assunto ele é tabu em alguns grupos. A morte é o desconhecido. E tudo que nós não conhecemos gera medo. E quando a gente vê muitas vezes o ritual do velório, é algo que dá medo ou pavor. Então você imagina a criança sendo submetida a esse ritual, né? Vai gerar o pavor da morte. Então tem pessoas que dizem assim, eu não vou ao velório. Por que não vai? Por conta desse medo, desse pavor das situações que acontecem. E as ideias que certas religiões têm sobre céu e inferno vão atemorizar mais do que confortar. A ideia de um Deus que pune pela eternidade atemoriza e provoca desespero. E o espírita? Nós estamos numa palestra espírita, então não tem como perguntar como é que o espírita, né, reage na questão da morte. E aí vamos tratar de um tema muito, né, muito complexo. A pessoa vai, perde um ente querido, aí vai o espírita, né, chega no velório, vê aquela pessoa debruçada sobre o caixão, aí chega, abraça a pessoa e de uma maneira muito ingênua diz assim, a morte não existe. Não chore, a morte não existe. A pessoa está num velório de um ente querido, chega o espírita, abraça e diz que a morte não existe, que ele não morreu. Óbvio que ele morreu. Ele está ali, dentro do caixão, na frente dele, não se move. A prova está ali. Aquela pessoa, algum tempo atrás, estava andando, falando, conversando, estava vivendo em grupo e, de repente, não está mais. E dizer que a morte não existe soa uma negação daquela dor. Isso é uma falta de respeito pelo luto de alguém. Aí a gente diz assim, não fica assim, a vida continua. Ah, ele estava sofrendo muito, agora se livrou das dores dos sofrimentos. Ah, esse é o curso natural da vida. São desígnios de Deus. E essas palavras machucam mais do que ajudam aquela pessoa que está passando por aquele processo. A gente não faz ideia do que passa pela cabeça daquela pessoa. A gente não faz ideia do que passa pelo coração daquela pessoa. Você faria diferente? Será? Vamos lembrar Marco Aurélio. Cada homem é um universo muito pouco explorado. Mas aquelas frases não representam o que acontece? Sim. Só que quando a pessoa está se afogando, ela não precisa de uma aula de como aprender a nadar. O que ela precisa? De uma boia. Depois ela aprende como é que nada. Mas naquele momento da dor, ela precisa de uma boia. E aí, o que a gente faz? No momento do luto, o mais importante é fazer o silêncio presente. É estar do lado da pessoa e falar assim, conta comigo. Você precisa que faça compras? Precisa que limpe a casa? Quer que leve o cachorro para passear? Quer que eu faça uma comida para você? Tudo
que eu posso fazer pelo outro, quando não estou num processo de luto, diz respeito à minha presença. E essa presença é incondicional. Eu posso ficar 5 minutos, 2 dias, 1 semana, não importa. Mas nesse tempo, eu tenho que oferecer a minha presença como algo que eu possa fazer. Eu não preciso nem falar, mas que a pessoa saiba, eu estou aqui. E quando é que é o espírita que perde um ente querido? Aí a interpretação equivocada da doutrina leva a ações que vão prejudicar mais do que ajudar. Eu não posso chorar porque a morte não existe. Eu sei que não é um adeus, é um até logo. Eu sei que foi feita a vontade de Deus. Aí não chora, não sofre, porque é como se estivéssemos negando a doutrina espírita. Aí depois ele vai dar trabalho na terapia. E a gente pega Freud de novo. As emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. O que ele quis dizer? Que toda situação dolorosa que a pessoa vivenciar e não expressar, quer dizer, não descarregar toda a carga emocional gerada, lá na frente, meses, anos depois, qualquer situação que aconteça e toque nesse conteúdo reprimido, além da carga emocional do momento, vem toda a carga do luto, daquele luto não vivido. O que fazer? Diante dessa situação do luto, chore, como qualquer pessoa choraria. Sofra, porque naquele momento aconteceu uma ruptura na sua vida. Aquela pessoa que desencarnou não está mais ali, você não vai mais ouvir a voz, a não ser que seja médium, vidente, mas se não for, não vai ouvir a voz. Não tem mais a presença física. Isso causa dor. Isso faz sofrer aquele que fica. E não é o fato de ser espírita que vai impedir de passar por todas as fases do luto. Ele pode passar por todas, como pode pular. Por quê? Porque de todas as religiões, o espiritismo é aquela que explica, com riqueza de detalhes, não só o universo espiritual, mas detalha o processo da passagem de um mundo para o outro. A doutrina espírita traz a visão consoladora de que não tem o fim, de que os afetos continuam existindo. O corpo físico é um instrumento que o espírito imortal se utiliza para cumprir a sua missão. No comentário à questão 935 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz, imaginem 2 amigos que estão na mesma prisão. Ambos serão libertados um dia, mas um é antes do outro. Não seria mais egoísmo do que afeição desejar que o outro permanecesse no cativeiro por igual tempo? O mesmo acontece com 2 seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o primeiro a se libertar. E só a nós cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento que também seremos libertos. Quando aquele que fica se conscientiza de que essa separação é momentânea, é como se seu coração fosse banhado pela paz. E compreende que o seu próprio esforço fará com que essa reaproximação aconteça. Isso é resignação. E a tristeza revoltada vai dificultar esse reencontro. Então eu digo, chore de saudade, sim. Sofra com a saudade, sim. A saudade é o sentimento que expressa essa ausência. Quantos momentos de alegria partilhamos com o ser amado? Quantas lições valiosas nós aprendemos? Eu choro, não é porque eu não acredito na imortalidade da alma. Eu choro porque aquela pessoa que estava comigo agora não está mais. Uma vez eu fui no médico e tinha uma senhora sentada, a gente estava esperando para ser atendido, e a gente começa a conversar. E aí a mulher diz o seguinte,
que eram 6 irmãos, e tinha um dos irmãos que era ele que fazia as festas de aniversário para todo mundo. Então era ele que reunia a família, ele que fazia as coisas todas, e ele morreu. Ele teve um acidente e ele morre, desencarna. E ela fala assim, semana que vem era o aniversário dele. E fala isso com uma tristeza, era o aniversário dele. Como diz assim, ele fazia por todo mundo e a gente não vai poder fazer por ele. Aí eu falei, aí não sei, nessas horas a gente vê a espiritualidade agindo, né? Eu cheguei e disse para ela assim, mas por que você não faz uma festa de aniversário para ele? Como assim? Com certeza, de onde ele está, ele vai ficar muito feliz vendo vocês celebrarem, porque não é um aniversário, é a presença, né? É a alegria, o reconhecimento por tudo que foi feito. Aí ela me olha assim, com 2 olhos arregalados, aí o médico me chama. E aí não deu para continuar, não deu para saber depois se ela fez. Mas choca. Mas é isso, faça uma festa de aniversário. Ah, mas ele morreu, não importa, mas você não quer celebrar a vida, não quer celebrar ele, não quer agradecer a ele por tudo que ele fez? Faça uma festa. Né? Rossando Klingen, todo mundo conhece, né? Psicólogo, palestrante espírita. Quando a mãe desencarna, ele contou que ele ficava sentado na capela, ele estava lá no canto, lembrando das vezes que a mãe aprontou com ele. E ele ria. Ele lembrava das cenas, por exemplo, uma delas que ele conta, né, que ele desmanchou com uma menina, adolescente, né? Desmanchou com a menina e começou a namorar outra, né? E aí, um belo dia, a mãe viu ele com a ex-namorada em casa. Aí o que a mãe fez? Ligou para a atual. E ela foi lá, né? Então ele lembrando dessas cenas e rindo. Aí as pessoas olhavam para ele assim, por que ele está rindo? Ele perdeu a mãe. Ele está ali rindo. Ele estava lembrando desses momentos. Isso é saudade. Kardec nos traz um outro exemplo de um amigo que viaja, né? Está numa situação difícil, com problema de saúde, e os interesses forçam que ele viaje para um outro país, onde estará melhor. Vai deixar de estar temporariamente ao vosso lado, mas sempre haverá a correspondência. A separação será apenas material. Você vai ficar revoltado com seu afastamento? Mas você pode dizer assim, mas é tão difícil. E quem disse que não seria? O luto, ele é a reconstrução do vínculo que vai se tornar um vínculo simbólico. Vai ser um vínculo dentro de você, com aquela pessoa que você amava e que agora você não vai ver mais, por enquanto. Vão existir momentos em que eu vou sentir a falta do olhar, vou sentir a falta do toque, da voz. Porque quando eu via, quando a pessoa me tocava, quando eu ouvia a voz, eu me sentia eu mesmo. Mas quando a pessoa morre, você não tem mais esse olhar, você não vai ouvir mais a voz, te orientando, te acalmando, te dando bronca. No entanto, quando você consegue se reencontrar através do amor que você tem por essa pessoa e que essa pessoa tinha por você, esse tempo depois do luto é um tempo renovado. É um tempo onde você é mais do que você sozinho. É você e aquela pessoa dentro de você. Todo esse processo, ele é muito bonito, apesar de ser doloroso. Porque nesse processo de reconstrução, você se redescobre em alguns momentos. É quase que estar feliz por ser quem você é e ter sido amado por aquela pessoa do jeito que você é. Muita paz a todos.